Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos à nossa Semana Santa 2024. A vitória final, esse será o tema de nossa semana e você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Quero saudar a todos que se programaram para estar adorando a Deus conosco nessa noite. Quero saudar aqueles que nos assistem também pelo nosso canal no YouTube da igreja. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão, nessa semana toda especial, onde relembramos o grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Eu queria, antes de nós estudarmos a Bíblia nessa noite, relembrar você que nós vamos ter essa semana começando hoje e nós daremos sequência na quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Esses serão os dias que nós estaremos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Nessa temática que é muito sugestiva, a última vitória. E você é o nosso convidado. Não apenas se programe para estar conosco de quarta a sábado, mas também convide seus amigos, familiares, para que mais e mais pessoas tenham oportunidade de conhecer da palavra de Deus. Eu queria passar com vocês o nosso plano de aula. Não é assim que fazem os professores? Quando chega na classe, e eu gostava muito disso, né? Quando ia começar o primeiro dia de aula de uma professora, de um professor, e ele trazia o planejamento, o plano de aula e dizia, olha, vai acontecer isso. Eu gostava muito. Mas quando vinha um professor que não tinha planejamento, a gente não sabia onde ele queria chegar, e a gente ficava ali meio que sem orientação. Então aqui está o nosso plano de aula. Hoje vamos estudar o tema Um Plano Interrompido. Esse é o tema de abertura de nossa semana. Na quarta-feira, Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Na quinta, a data da morte de Jesus. Na sexta, o que existe de santo na sexta-feira santa. E no sábado, ele vive. Então essas serão as temáticas que nós iremos estudar ao longo dessa Semana Santa. E o tema de hoje, um plano interrompido. Vamos olhar para a Bíblia e entendermos os propósitos de Deus para cada um de nós. Mas antes de começarmos a leitura do texto sagrado, se você me permite, queria orar mais uma vez com você. Podemos? Feche seus olhos, então vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos mais uma vez em Tua casa. Muito obrigado por termos a Tua palavra aberta diante de nós e o privilégio de poder estudá-la. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito continue em nosso meio. E agora, que Ele seja nosso professor, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. Abençoe cada amigo, cada amiga que veio à Tua casa nessa noite para adorar-Te. Abençoe também os amigos que pela internet agora nos assistem. Que todos eles também recebam as ricas bênçãos dos céus. O Teu livro contém verdades inestimáveis. Queremos entendê-las cada vez mais. E é por isso que agora ficaremos reverentes na Tua presença, desejosos de que o Senhor nos fale e que sejamos alimentados com o pão da vida que é Jesus. É em nome dele que nós te pedimos tudo isso. Amém. Muito bem, o plano interrompido. Alguém disse, ninguém pode voltar além do princípio. E lá no princípio estava Deus. Quando você abre a sua Bíblia, o primeiro verso já declara. Leia comigo, o que diz ele? No princípio, Deus, o céu e a terra. A Bíblia não está preocupada em apresentar provas de que Deus é o Criador para satisfazer a curiosidade dos evolucionistas. Ela simplesmente declara, no princípio Deus criou. Essa é uma verdade absoluta, porque a Bíblia é a verdade absoluta. Ninguém pode ir além do princípio, e lá no princípio já estava Deus. Ele criou céus e terra. É claro que Gênesis 1:1 está falando do nosso planeta, mas nós sabemos
de que existem vários mundos criados por Deus. E esse universo criado por Deus não é apenas criado por Ele, mas mantido por Ele. Ele é o Criador e o mantenedor. E Ele mantém todas as coisas em sua perfeita ordem. E todos os mundos criados por Deus foram criados com um objetivo, de se relacionarem com Ele. A divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não tem um princípio. Eles sempre existiram. É claro que a nossa mente é muito finita para alcançar certas coisas. Esta é uma delas. Para nós tudo tem uma origem, né? Tem um começo. Deus não tem. Mas em algum momento Ele escolheu criar criaturas. Os anjos, por exemplo, são criaturas de Deus. Ele os criou para se relacionar com eles, todos dotados de livre-arbítrio. Prova disso é o surgimento do pecado, porque não teria havido pecado se não houvesse livre-arbítrio. O anjo pôde escolher. E então Deus criou o nosso planeta, o terceiro do nosso sistema solar, de milhares e milhares de sistemas que existem. E interessante que em cada dia Ele foi transformando um planeta caótico para torná-lo habitável. E até alguns que falam em Gênesis 1, versos 2 e 3, da teoria do intervalo. Essa teoria acredita que Deus tenha criado o mundo caótico num tempo no passado e que há cerca de 6.000 anos atrás Ele transformou esse mundo caótico num planeta habitável. Isso tem lógica. Tem lógica porque a Bíblia já começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. Ele não a criou naquela semana da criação, mas num tempo anterior. E agora Ele começa a preparar esse ambiente para colocar nele suas criaturas. Criou as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que Deus foi criando ao longo de 6 dias literais, Ele terminava com a expressão: tudo era bom. Mas quando chegou no 6º dia, Ele fez alguém à sua imagem e semelhança. Os animais não são imagens e semelhanças divinas, não. E o grande problema da teoria da evolução é que ela rebaixa a nossa origem a uma espécie inferior. Só o homem foi feito à imagem e semelhança divina, os animais não. Então Deus, ao criar o homem, Ele declarou que era muito bom. E essa máquina era tão perfeita, tão extraordinária, e eu fico pensando na complexidade do ser humano, né? E há cientistas, por exemplo, que passam uma vida estudando um simples órgão do corpo. Por exemplo, você vai ter pessoas que gastaram uma vida estudando os olhos. Alguém que fez medicina, oftalmologia, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, apenas para estudar os olhos. E muitas perguntas que a gente faz, eles não têm respostas. Nós estamos falando de um simples órgão do corpo. E essa máquina é tão perfeita que a cada dia nós precisamos separar 1/3 do tempo para que ela esteja repousando, restaurando, recobrando as energias. O dia tem 24 horas e 1/3 dele deve ser passado na cama, no escuro, para que essa máquina complexa se recupere. E se você não faz isso, você compromete a máquina. Não é algo extraordinário? Deus fez assim. Ela é tão complexa que 1/3 do tempo ela tem que passar em repouso, senão ela funde o HD. Não é isso? Bate o motor. Então ali estava o homem. Agora Deus, ao criar essa máquina extraordinária, Ele tinha um plano para o homem. Qual era? Que o homem vivesse eternamente e feliz. Mas antes que ele pudesse ser integrado à família celestial, um teste foi oferecido. E você sabe qual foi o teste? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas, conjunção adversativa, né? Mas, gostou, amor?
É que minha esposa é boa em português, né? Tem que impressionar de vez em quando, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, você vai o quê? Morrer. Se você comer dessa árvore proibida, você vai morrer. Bom, aí estava o teste. Você pode comer de todas as árvores, daquela você não pode. E o que aconteceu? Eva se separou de Adão, ali foi enganado pela serpente, comeu do fruto, levou para Adão, ele comeu, e quando ambos comeram, eles perceberam algo. Abriram-se então os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam o quê? Nus. Antes não. Antes eles não haviam percebido a nudez. Por que eles não haviam percebido? O que aconteceu que mudou completamente essa visão do casal? E aqui está algo muito interessante. Por que a palavra de Deus declara que eles perceberam que eles estavam nus depois de comer do fruto? É por um detalhe muito simples. Deus disse, não coma. A serpente disse o quê? Coma. O casal preferiu confiar na voz do diabo do que na voz de Deus. O casal rejeitou a palavra de Deus. E quando eles rejeitaram a palavra de Deus, surgiu o pecado em nosso planeta. E como eles deram ouvidos à serpente, que usou de astúcia para enganá-los, eles agora se tornaram pecadores. A palavra nu, na língua hebraica, é a palavra arumim. Quando eles comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam arumim, nus. Só que essa palavra já havia aparecido em Gênesis capítulo 3. Você consegue adivinhar aonde que ela apareceu? Aonde que essa palavra hebraica já havia aparecido? Em Gênesis 3. Você não vai achar essa expressão nu em Gênesis 3, porque não é assim que ela foi traduzida, mas ela aparece no primeiro verso. Olha para a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 1. O que diz aí sobre a serpente? Mas a serpente, a mais sagaz. A palavra portuguesa sagaz foi traduzida da palavra hebraica arum. A serpente era a mais arum de todos os animais. E quando Adão e Eva comeram do fruto, eles se tornaram arumim, iguais à serpente. Então, eles que haviam sido criados à imagem e semelhança divina, agora após o pecado, eles eram parecidos com quem? Com a serpente. Agora eram semelhantes à serpente, porque agora eles experimentaram o pecado, e todo ser humano após isso nasceu parecido com a serpente. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma natureza que é a natureza pecaminosa, é a natureza que nos leva para o mal. Nós naturalmente somos maus. Ninguém nasce com natureza espiritual. Nós nascemos com natureza carnal. A natureza espiritual, ela é implantada na pessoa a partir do momento que ela entende e ela faz as escolhas certas. Então nós também nascemos parecidos com a serpente. Agora o casal não era mais imagem e semelhança divina, era a imagem da serpente. É por isso que a obra de salvação, a obra do Evangelho, ela se resume numa frase: restaurar no homem a imagem divina que se perdeu. Isso é salvação. Qual é o plano da salvação? Restaurar no homem a imagem divina que foi perdida. Quando? Quando nossos primeiros pais pecaram e se tornaram semelhantes à serpente. Agora Deus tinha 3 alternativas.
diante desse quadro, Deus podia fazer 3 coisas. Primeiro, Deus podia deixar que o homem morresse como consequência do pecado. E eu pergunto a todos vocês, seria Deus injusto se fizesse isso? Não, por quê? Porque Ele havia advertido, Ele havia dado as regras. Tem um ditado em português que eu gosto muito: nada combinado é caro. Combinou, não é caro. Então Deus não seria injusto se o homem morresse. Deus tinha uma segunda opção. Ele havia estabelecido uma lei que proibia comer daquele fruto. Ele poderia cancelar aquela lei. E se ele cancelasse aquela lei, ele livraria o homem. A lei seria anulada. A grande questão é que Deus não anula as suas leis. E por que não as anula? Porque elas são perfeitas. Deus não estabelece lei que não seja perfeita. Então Ele não podia anular a lei, porque ela era perfeita. Então Deus optou por uma outra opção. E qual foi? Prover um substituto para morrer em lugar do homem. Ou seja, Ele não iria deixar o homem morrer, Ele não iria quebrar ou revogar sua lei, mas Ele ia prover um substituto. O preço seria pago, mas o homem seria poupado. É por isso que em Apocalipse 13:8, você lê lá o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Houve um evento histórico no ano 31, a cruz, mas de fato Cristo já estava morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque para Deus essa já era uma obra realizada. Ele enviaria um substituto, e em Gênesis 3:15 é a primeira menção na Bíblia a esse substituto. E graças a Deus que no mesmo capítulo que surge o pecado, aparece também a graça, a solução para o pecado. Gênesis 3:15, leia comigo por gentileza. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que está falando aqui? Deus. Para quem Ele está falando? Para a serpente e para Eva. Ele chamou a serpente, chamou Eva e disse: olha, eu vou colocar inimizade entre vocês. Eva, você não percebeu que você estava nu? Ou nua, né? Você não percebeu que você estava nua? É porque você agora se parece com a serpente. Mas eu vou colocar inimizade, eu vou acabar com essa semelhança. Essa amizade de vocês, eu vou colocar alguém que vai acabar com essa semelhança, com essa amizade. Eu vou colocar inimizade entre vocês. E sabe como eu vou fazer isso? Eu vou dar a você, Eva, um descendente. E o descendente que eu der a você, ele virá, e ele será ferido no calcanhar, por você, serpente. Você, serpente, vai ferir o descendente de Eva no calcanhar. E por que a expressão ferir no calcanhar? Porque é uma ferida não mortal. Alguém que tem um acidente no calcanhar não morre por causa disso. Mas esse descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça, serpente. E o que acontece com qualquer ser vivo que tem a sua cabeça completamente esmagada? É mortal. Você entendeu, Eva? Você entendeu, serpente? Os dias teus, serpente, estão contados. Eu vou enviar o descendente da mulher, e ele vai acabar com essa amizade de vocês. É verdade que você um dia vai ferir o calcanhar dele, mas ele um dia vai esmagar a tua cabeça. Então aqui está a primeira promessa do Evangelho. Cristo viria, um Salvador foi prometido, um Messias foi prometido, que viria para acabar com a amizade que o pecado criou entre o homem e a serpente, entre o ser humano e o diabo. Este viria para esmagar finalmente a cabeça da serpente. E ali Deus deu uma prova de como seria isso. Verso 21. Fez o Senhor Deus
vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles estavam o quê? Nus, precisavam de vestes, roupas. E o que fez Deus? Providenciou. Vestes de quê? Peles. Peles de quê? De um animal. Então, o primeiro animal que morreu no Éden foi o próprio Deus quem tirou a vida. E esse primeiro animal morto no Éden, para propiciar vestes para Adão e Eva, já era uma promessa do Messias. O animal inocente morre para que você seja coberto da tua nudez. Um animal inocente morre para que você vença o pecado. Ou para que haja solução para o problema do pecado. Então agora Adão e Eva estavam vestidos de peles de animais, símbolo da justiça de Cristo. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, eles estavam vestidos com peles de animais. Eles foram orientados agora a sacrificar. E cada sacrifício que eles deveriam realizar apontavam para um Messias vindouro, que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a quem? Qual é o primeiro filho do mundo? Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No hebraico não está assim. No hebraico de Gênesis 4:1, Eva disse assim: adquiri um varão, o Senhor. Eu não adquiri um filho com o auxílio do Senhor. Eva disse: eu adquiri um varão. Quem é ele? O Senhor. É o Messias que Deus prometeu. Foi ele que nasceu. Eva esperava que Caim fosse o Messias da promessa. Por isso ela disse: adquiri um varão, o Senhor. É ele. Então, quando Eva tomou o seu bebê nas mãos, e ele tinha olhos verdes, né? Sei de onde tiraram isso. Mas deveria ser um bebê lindo, né? Quem disse que olhos verdes que é bonito, né? Bonitos são os pretos, né? Os pardos, né? Então, quando ela pegou esse bebê no colo, ela disse: esse aqui é o varão prometido, é o Messias. E ela colocou todas as suas esperanças em Caim. Mas a história a desiludiu. Caim matou seu irmão Abel. E quando acontece o primeiro homicídio, Eva então cai na realidade. Não era o Messias que eu esperava. Isso quer dizer que nós temos que continuar esperando o Messias. E como que a gente espera o Messias? Nós vamos continuar sacrificando animais. Os animais inocentes morrerão. E então Eva expulsos do jardim, Adão expulso do jardim, tiveram filhos, netos, bisnetos, e eu imagino esta cena. Eles levando os filhos, netos e bisnetos até a entrada do paraíso, onde Deus havia colocado um anjo com a espada de fogo desembainhada, e o casal contava a história da criação, o casal contava para os filhos, netos, bisnetos, como fora a sua vida dentro do jardim, e eles diziam: um dia nós voltaremos para lá, porque o Messias virá, e nós vamos voltar para o nosso jardim. E é por isso que nós temos que sacrificar animais, porque os animais, quando morrem, eles apontam para o Messias, eles morrem em nosso lugar. Essa história foi sendo contada, chegou até Abraão, e aonde Abraão passava, ele erguia um altar, ele sacrificava e dizia: um dia o Messias irá, nós vamos sacrificar porque o Messias vem. Aí chegamos no tempo de Moisés, e Deus disse: faça um santuário, e no santuário todo dia morriam os animais, e cada animal que morria no santuário apontava para o Messias que viria. Foi a forma que Deus encontrou
para ensinar o evangelho para esta geração. O santuário era o evangelho em símbolos, era um audiovisual. Agora imagine você, quando você pecava, tinha que pegar um animal do rebanho, ele tinha que ser perfeito, levava até o santuário. Eu fico imaginando, lá em casa nós temos um cachorrinho, né? É o Dudu. Imagina pegar o Dudu e a sangue frio matar o Dudu. Você tem pet em casa? Já pensou em matar o seu pet? Ninguém pensa nisso. Mas você tinha lá o cordeirinho, tinha lá uma pomba, tinha lá um cabrito, dependendo do pecado tinha que ser um boi, né? Levar esse animal até o santuário, e agora sangue frio, matar o animal. Era isso que Deus queria que eles entendessem. O resultado do pecado é a morte. E enquanto eles viam o animal se contorcendo às dores da morte, o sacerdote dizia: isso aconteceu por causa do seu pecado. Mas esse animal que está morrendo, ele simboliza o Messias, o Salvador que virá para morrer no seu lugar. Aí a esperança era alimentada, o pecado era evitado, porque toda vez que eu pecava, alguém tinha que morrer, os meus animais inocentes tinham que morrer. Era o evangelho em símbolos. Todos os cordeiros que eram oferecidos apontavam para Jesus. É por isso que João Batista vai declarar em João 1,29, apontando para Jesus: eis o quê? O Cordeiro de Deus, que faz o quê? Ele tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro das profecias. O Salvador viria. E Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, que fez Deus? Enviou seu filho, nascido de quem? Por que nascido de mulher? Porque um dia ele disse para a mulher: é a tua semente, é o teu descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Maria dá a luz ao Messias. Ele veio, quando? Na plenitude do tempo. O que quer dizer a expressão plenitude do tempo? Na agenda divina, no momento apontado por Deus, na data apontada por Deus, ele veio. Nós vamos ter um estudo aqui essa semana que vai falar sobre a data da morte de Jesus. Vamos estudar uma profecia que apontava para o ano, o mês, o dia e a hora da morte de Jesus. Tudo estava agendado. Jesus tinha ano, mês, dia e hora para morrer. E isso foi avisado 600 anos antes da vinda dele. Ou quase isso. Isso se chama plenitude. Na hora marcada no calendário divino, ele nasceu, ele veio. Como é que é isso? Deus se fez carne? Nós nunca entenderemos. Mas foi o Espírito Santo quem gerou em Maria o Filho de Deus. E ele, que era Deus, agora se humilhou, assumindo a forma de homem. E ele assumiu a natureza humana. E com esse ato misterioso da encarnação, Jesus se uniu a nós por laços que jamais serão rompidos. Não é maravilhoso isso? Ele se uniu a nós por laços que jamais serão rompidos. Ele escolheu isso. O Pai não tem natureza humana. O Espírito Santo não tem natureza humana. Só o Filho tem. Só o Filho tem duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Ele se fez homem. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele tenta entender esse assunto, mas ele não consegue perfeitamente expressar suas ideias, mas ele diz que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus,
mas esvaziando-se de si mesmo, diz Paulo, ele se esvaziou, ele abriu mão da sua divindade, dos atributos divinos, da onipotência, da onisciência, da onipresença, ele abriu mão desses atributos, ele se fez homem, ele nasceu e se tornou um de nós. Por que existe uma Semana Santa? Porque primeiro houve uma encarnação. Ele veio a esse mundo. Para quê? Para corrigir o erro de Adão e Eva. E deixa eu dizer para você uma coisa, que você tem que aprender, para que a sua religião seja equilibrada e para que você seja feliz. Jesus nunca veio provar que você pode viver sem pecar. Ele veio provar que Adão não precisava ter pecado. Ele não veio provar que você pode viver sem pecar. Ele veio provar que Adão não precisava ter pecado. Por isso ele é o segundo Adão. Ele assumiu a forma humana, conheceu nossos medos, nossas dores, sentiu sede, fome, cansaço, solidão, rejeição, sofreu bullying desde a infância, traição. Ele foi afetado pelo pecado, nunca infectado, nunca infectado. Ele não conheceu o pecado, mas ele foi afetado pelo pecado. Ele sofreu as consequências do pecado, mas ele mesmo nunca pecou. Ele veio pagar o preço, substituir a nossa morte. Ele veio para isso. Ele tinha uma missão clara. O Espírito conduziu nessa missão, da manjedoura ao Calvário. Ele veio com data para morrer. Mas como nasceu como uma criança, ele não tinha consciência de todas as coisas ainda. Como um bebê de 1 ano, como eu e você, ele nem sabia que ele existia. Talvez com uns 3 anos de idade, ele começou a se perceber no mundo. Depois ele percebeu sua mãe, seu pai. Ele começou a formar a sua identidade. E a nossa identidade, ela é formada a partir de nossas relações. Quando vamos descobrindo quem é o outro e quem somos nós. Ele desenvolveu sua identidade. A sua mãe o orientou na palavra. Tudo que ele aprendeu começou com Maria. Ele não nasceu sabendo. Ele teve que aprender todas as coisas. E chegou um momento na vida desse garoto que ele se descobriu Messias. E quando isso foi? Quando ele se descobriu Messias? Aos 12 anos de idade. Discutindo com os doutores no templo. Ele tinha uma expectativa do Messias. Mas quando ele viu o Cordeiro Pascal sendo oferecido em Jerusalém, naquela Páscoa, ele entendeu que ele era o Messias da profecia. E esse garoto de 12 anos não voltou atrás. Não desistiu por sua causa. É por isso que a palavra de Deus, no seu verso áureo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu filho. Era mais fácil Deus ter vindo, mas ele teve que dar seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Você é um felizardo nessa noite. Você tem uma riqueza que ninguém aqui em Florianópolis tem. Você está num ambiente onde você está sendo trabalhado para a eternidade. Isso é uma riqueza. Você está num ambiente que te promociona ou que te ajuda a crer nele como Salvador. E se você crer nele como Salvador, você não vai perecer, mas você vai ter o quê? A vida eterna. Não existe atitude mais sábia do que se entregar a esse Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o quê? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Sabe o que é isso aqui? É tirar as suas vestes de folhas de figueira e colocar as vestes da pele do cordeiro. É isso que Paulo está falando. Tira as suas vestes de folhas de figueira e agora você está nu, semelhante à serpente, mas ele vem com suas vestes de justiça e cobre você, e você é completamente perdoado. Então, quando nós cremos, nós recebemos os benefícios do perdão, a graça e a salvação. E nós saímos daqui completamente purificados e perdoados. Porque o preço do pecado que nós tínhamos que pagar, ele veio e pagou por nós. Não há maior amor do que esse. Não há. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto nós ouvirmos essa canção, eu queria que você pensasse: quão grato você tem sido a Deus, porque um dia Jesus veio a esse mundo morrer em seu lugar. Quão grato você tem sido. Nós estamos no meio de uma caminhada. Lembra que ele viria para esmagar a cabeça da serpente? Este esmagar a cabeça, eu sempre defino ele em 3 atos. O primeiro ato é a cruz, porque na cruz, na morte, ele obteve a vitória. O segundo ato desse esmagar será na volta dele, que agora está no futuro, e num futuro próximo, porque quando ele voltar, ele vai aprisionar a serpente. E o terceiro ato de Gênesis 3,15 será 1000 anos depois da volta dele, quando ele vai mandar fogo dos céus e ele vai destruir completamente o originador do pecado, o nosso inimigo, Satanás. Aí sim, a cabeça da serpente terá sido completamente esmagada. Na cruz, esse esmagar foi garantido. Agora é uma questão de tempo. E o diabo sabe disso. E é por isso que ele está desesperado. Mas o caso dele é perdido, porque ele perdeu na cruz. Ele luta como um guerreiro sem cabeça, desferindo golpes ao ar com sua espada. Nada mais pode fazer, porque ele foi derrotado pelo grande general dos céus. E agora é uma questão de tempo. Jesus voltará para aprisioná-lo e 1000 anos depois para destruí-lo. E Gênesis 3,15 terá se cumprido. E assim como os 3 primeiros capítulos da Bíblia apresentam a origem do pecado e o sofrimento, os 3 últimos capítulos apresentam a restauração de todas as coisas e a volta à felicidade. Então o plano que foi interrompido, ele terá continuidade. E eu e você podemos fazer parte disso. De que lado você quer ficar? Do lado do Messias ou do lado da serpente? De que lado você quer ficar? Do Messias? Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa música.
Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura. Restaura restaura. Obrigado. Um dia, Deus chegou para Adão e Eva com roupas de peles de animais e disse para Adão e Eva: tira essas vestes de figueira que vocês fizeram. Ela não resolve o problema. E para que o casal pudesse ser salvo, o que eles precisaram fazer? O que precisaram fazer? Simplesmente aceitar, serem vestidos com essa nova vestimenta. E uma vez cobertos com a pele de animais, símbolo da justiça de Cristo, eles estavam perdoados e salvos.
Isso mudou? Não. Hoje é a mesma coisa. A justiça própria que você tenta praticar para resolver o problema do pecado não vai te ajudar em nada. Tudo que você tenta fazer para resolver o problema do pecado, para ser uma pessoa boa, para fazer a coisa certa, isso não tem valor. Porque por melhor que nós possamos fazer alguma coisa, isso sempre estará mesclado com o pecado. A história não mudou. O que nós precisamos hoje é simplesmente aceitar as vestes da justiça de Cristo. E quando nós nos permitimos ser cobertos por ela, como disse a música, nós somos restaurados à imagem e semelhança divina e deixamos de ser parecidos com a serpente. Você quer isso hoje? Quer receber as vestes da justiça de Cristo? Então fica de pé. Senhor, estamos de pé na Tua presença nessa noite. Em primeiro lugar, para te agradecer, porque um plano foi estabelecido para resolver o problema do pecado. E no tempo certo o Senhor veio. Como escrito, o Senhor se encarnou e assumiu a nossa natureza. Se fez um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os nossos olhos te viram. Ao longo de toda a trajetória aqui na terra. Um dia morreste naquela cruz. Uma cruz que não era tua, mas para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Com tua morte vicária e expiatória, providenciaste para todos nós uma veste santa de justiça. E hoje essa veste é oferecida a todos nós que estamos aqui na igreja e assistindo pela internet. Pai, nós queremos ser vestidos com essa veste. Nós não queremos parecer com a serpente. Nós não gostamos dela. Nós não queremos deixar que os nossos pecados nos afastem do Senhor. Mas nós também não queremos confiar na nossa justiça própria, porque ela é falha. Nós precisamos de uma veste que não é tecida aqui na terra, mas é tecida no tear do céu. Para que essa veste, tecida no tear do céu, cubra completamente a nossa pecaminosidade e nós sejamos apresentados ao Senhor revestidos da justiça de Cristo, puro, santos e imaculados. Nós estamos de pé nessa noite porque nós queremos a salvação. Nós queremos que a Tua obra em nosso coração vá até o fim e que o Senhor restaure em nossa vida a Tua imagem que foi perdida pelo pecado. Nós não queremos mais parecer com a serpente. Nós queremos ser iguais ao Senhor. Por isso, Pai, abençoa todos os Teus filhos e filhas aqui na Tua casa, aqueles que nos assistem pela internet. Pai, cuida de todos nós, que o Teu Espírito não desista de nós num momento sequer, e que nós nessa Semana Santa
possamos entender melhor o quanto o Senhor nos ama. E que ao entendermos esse amor, nós também aprendamos a te amar. O Senhor nos perdoa. O Senhor perdoa o nosso pecado. O Senhor nos purifica nessa noite. O Senhor pode nos dar a paz no coração mais uma vez? Restaura, Senhor, todos nós que precisamos dessa restauração. Nós aceitamos isso nessa noite, porque a Tua palavra nos promete. Nós aceitamos. Leva-nos em paz para nossos lares, cobertos pela justiça santa de Cristo. Aos que estão orando conosco também em casa, pela internet, que eles sintam também a presença dos Teus anjos ali e do Teu Espírito. Nos prepara, Senhor, para a Tua volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.